Boa tarde. A análise que vamos fazer hoje é ao BCP, um dos títulos que ganhou a mega sondagem semanal, ou melhor, a mega sondagem mensal, neste caso, que foi feita durante as férias do blog. Antes de começarmos na análise técnica propriamente dita, vamos passar por alguns pontos de grande importância de análise fundamental, nomeadamente na exposição e nos acontecimentos recentes relativos ao BES que deixaram o BCP com um compromisso. O BCP, e não só, todos os bancos portugueses, como se sabe, com o compromisso de resgatar este novo banco e, de certa forma, com o potencial de terem perdas caso as coisas não corram bem e caso não se consiga recuperar o capital na totalidade. Um compromisso assumido é uma possibilidade negativa a puxar o BCP e não deve ser esquecida. É importante também considerar, em termos fundamentais, que os impostos diferidos e a questão dos impostos diferidos continuam sem se conseguir resolver. Esperava-se e era muito provável que esta questão tivesse uma resolução para breve, caso tudo isto em volta do BES não tivesse acontecido. Neste caso é politicamente quase impossível que se resolva numa questão, numa ótica de curto, médio prazo, e por isso é uma forte cartada a favor do BCP, que para já está posta de lado, que acaba por também não beneficiar para já o banco. Ainda em termos fundamentais, há que realçar a grande exposição do BCP à dívida pública nacional, com um alívio substancial nas taxas de juro, acaba por ser um ponto muito positivo a favor do BCP, tal como as medidas anunciadas pelo BCE, que em princípio também favorecerão a banca, nomeadamente o BCP, todos os bancos que tenham créditos associados ao imobiliário, provavelmente incobráveis ou de difícil de cobrança, vão ser beneficiados com as potenciais medidas que poderão advir dos estímulos à economia do BCE. Como um grande ponto negativo do ponto de vista fundamental, temos os testes de stress que estão quase aí a chegar e que me preocupam bastante no que diz respeito ao BCP. Como saberão, muito recentemente houve uma casa de investimento que fez uma análise, uma casa de investimento / consultora, fez uma análise a toda a banca europeia e acabou por concluir que o BCP era um dos 10 bancos a nível europeu com grande probabilidade de chumbar nos testes de stress e com grande probabilidade de necessitar de mais capital a fim de resguardar e de reforçar os seus rácios de capital. Isso será um ponto fortemente negativo a favor do BCP caso se confirme, e é algo que não pode ser colocado de lado, dada a proximidade temporal dos testes de stress. Tinha já dito em relação ao BES, ainda há muito tempo atrás, que estava bastante preocupado com o BES e com os testes de stress associados. Digo uma vez mais em relação ao BCP. Não sei se para já todo o dinheiro que já foi injetado através de aumentos de capital será suficiente. Veremos muito em breve, descobriremos muito em breve com os testes de stress, se de facto não será necessário mais um aumento de capital. Esperemos que não, porque seria de facto negativo para o BCP. Ora, no que diz respeito à análise técnica, tecnicamente o BCP aguentou-se aqui bastante bem durante o período de aumento de capital. Teve aqui alguma oscilação, é verdade, mas de um ponto de vista global, e com este gráfico, o gráfico do Pro Real Time está ajustado, estamos aqui muito próximos de máximos, o que seria totalmente inesperado e não seria expectável antes do anúncio do aumento de capital e depois de se saber a proporção gigantesca deste aumento de capital. Estamos neste momento a cerca de 25%, 30% de máximos, o que de facto não é nada de especial. Estamos muito longe dos níveis corrigidos, volto a salientar, de há cerca de um ano atrás. Isso é de facto bastante positivo e é um sinal de confiança dos investidores, nomeadamente dos pequenos investidores, mas também dos investidores institucionais no banco e no seu percurso. Este gráfico limita-me um pouco do ponto de vista técnico, porque a correção que é feita ao gráfico acaba por não deixar ver o histórico em termos psicológicos, em termos de suportes e resistências. Por isso eu vou aqui fazer uma breve passagem por um gráfico não corrigido, que acaba por ajudar a refletir melhor a realidade em termos psicológicos e acaba por ajudar também a que percebamos até onde é que poderemos ir, onde é que podemos ter as verdadeiras resistências, os verdadeiros desafios. Repare-se, temos aqui uma resistência neste gap down, uma resistência importante aqui a rondar os
13 cêntimos, 13, qualquer coisa. Temos aqui também uma resistência bastante importante, se recordam, nos 15 cêntimos. São resistências que para já estão ainda muito distantes, mas ainda assim não podem ser desprezadas, porque historicamente e do ponto de vista puramente técnico, puramente psicológico, são resistências muito importantes que nos deixam, pelo menos temos um objetivo do ponto de vista do longo prazo, temos uma meta. Mesmo que as coisas corram muito bem, ok, sabemos que dificilmente conseguiremos ultrapassar aqui na primeira fase os 13 cêntimos em alta e ainda assim, se tivéssemos um rally de maior significância, dificilmente conseguiríamos ultrapassar os 15 cêntimos. Isto para dizer o quê? Do ponto de vista de médio e longo prazo, só se nós tivéssemos aqui uma inversão neste padrão de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, neste caso temos aqui a rondar os 13,3 cêntimos, só neste caso em concreto é que nós conseguiríamos e deveríamos pelo menos indiciar que o BCP sofreu uma inversão de tendência de longo prazo. Até lá, repare-se, a amplitude do movimento ascendente acaba por ainda não se ter aproximado o suficiente deste máximo e acaba por não ser suficiente para nos dizer que houve uma inversão de tendência. Isto sendo o mais simplista possível e não olhando sequer para percentagens. Sabemos, e já vamos vê-lo de forma mais aprofundada, percentualmente estamos bastante distantes daquilo a que estávamos há algum tempo atrás e depois do ponto de vista percentual, um pequeno salto desde este ponto, desde este máximo relativo até ao eventual ponto de inversão, é um salto gigantesco e seria um trade altamente proveitoso. De qualquer forma, do ponto de vista puramente técnico, repare-se, até termos a quebra em alta, pelo menos aqui dos 12,2 cêntimos, já vamos ver em melhor pormenor no Pro Real Time, dificilmente poderemos considerar que houve uma inversão definitiva de tendência, até porque associado a estes máximos relativos consecutivamente superiores ao anterior, temos também os mínimos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, que acaba por ser um auguro de negativismo. Provavelmente até conseguiríamos traçar aqui um canal descendente, uma descida acentuada desde aqui do topo feito em meados de março até à atualidade. Voltando aqui ao Pro Real Time e analisando aqui o ponto final deste movimento, teríamos aqui as grandes referências neste momento, considerando os preços atuais, seriam aqui os 14 cêntimos e, como eu dizia anteriormente, pelo menos os 12,28, que foi o valor de fecho, é um valor associado a uma resistência. Não podemos ou não devemos, do ponto de vista estritamente psicológico, considerar tudo aquilo que vem de trás, mas pelo menos aqui temos aqui um ponto de inversão bastante marcado, com uma sombra muito proeminente, uma sombra que só ela vale quase 10%, e por isso temos aqui uma forte resistência. Será neste momento o grande desafio do BCP de curto prazo, será ultrapassar em alta os 12,26. Exatamente, mais coisa menos coisa, o grande desafio será então ultrapassar em alta os 12,26. Tendo aqui a quebra em alta dos 14 cêntimos, teremos caminho aberto para novos máximos e poderemos considerar de facto uma inversão definitiva de tendência. Neste caso em concreto, vamos agora olhar para a questão percentual. Estamos neste momento ainda a cerca de 13% da resistência, que é muito considerável, mas repare-se, estamos também a 21, 20% do suporte. Temos aqui um forte suporte, um suporte considerável. Na zona dos 8,3 cêntimos seria um local fantástico para se tentar uma compra do ponto de vista puramente técnico. É verdade que nesta fase estamos tão longe dessa marca que é difícil de considerarmos como válida uma compra nesta zona, mas ainda assim, não sabemos o dia da manhã, não será de desprezar. O que eu espero do BCP neste momento em concreto? Como dizia, e apesar de estar positivista no BCP, repare-se, esta questão é importante. Eu, inclusive, posso partilhar que comprei aqui uma pequena posição a rondar estes valores, tenho mantido, deixei, é mesmo uma posição quase irrelevante do ponto de vista percentual em relação à minha carteira, mas tenho deixado porque as coisas estão a andar bem. Temos aqui uma tendência ascendente de curto médio prazo enfim, quase poderíamos considerar esta tendência como uma linha de tendência. Não podemos, do ponto de vista puramente técnico, não podemos
porque acaba por ser mal construída e os pontos de toque estão demasiado próximos, mas ainda assim, se quiséssemos reduzir, por exemplo, para um gráfico horário, poderíamos traçar aqui uma linha de tendência para nos servir pelo menos de guia. A quebra em baixa desta linha de tendência será o primeiro sinal de alerta, mas não será de todo de considerar como um sinal demasiadamente negativista a quebra em baixa da linha, porque de facto é uma linha com uma acentuação tão grande e com validade técnica tão questionável que não se espera outra coisa senão a sua quebra. Até pode ser por uma lateralização, não necessariamente tem de ser por uma inversão de tendência, mas não se espera outra coisa. Analisando aqui então o futuro, o passado de curto prazo, vou considerar aqui este ponto como a zona de suporte e não a sombra da vela. É possível que tenhamos tido já aqui um ligeiro topo de curto prazo. Seria muito importante que o BCP, antes dos próximos 3 dias, que é como quem diz, antes da próxima semana, tivesse uma quebra em alta deste ponto. Se isso vier a acontecer, se nós tivermos aqui uma correção, uma ligeira correção, e amanhã começarmos já com um novo movimento ascendente que quebra em alta aos 11,45, é provável que tenhamos aqui uma aproximação aos 12,20. Infelizmente, receio que já não consigamos vir até aqui. Temos agora aqui uma pequena resistência. Eu já falei aqui algumas vezes da regra do 3 days away, que está associada aos pontos de inversão de máximos e mínimos relativos. Consideraria, não neste momento, não poderemos ainda considerar como um máximo relativo, porque ainda só temos um dia away, mas se tivermos aqui mais 2 dias negativistas, sem que haja uma tentativa de recuperação de máximos, aí sim poderemos considerar com maior grau de probabilidade que temos aqui um novo máximo relativo e que é provável que tenhamos uma aproximação pelo menos a este suporte dos 9.2. Um pequeno suporte, mas que nos pode servir para já de guia, vai ser a aproximação a este ponto, se as minhas previsões se verificarem, vai ser a aproximação ou não a este ponto que irá definir o futuro de curto e médio, talvez médio prazo também do BCP. Se estivermos aqui antes dos 9,22,23, se tivermos um movimento descendente e depois nova recuperação em alta, vamos ter uma quebra em alta desta resistência e uma inversão do movimento descendente. Se pelo contrário tivermos aqui uma continuação deste movimento e quebrarmos numa primeira fase os 9, eventualmente até podemos ter uma reação ascendente, mas uma reação ascendente sem ultrapassar aqui o máximo relativo, e depois novo rally descendente, aí sim temos a confirmação da inversão de tendência de ascendente de curto prazo, o que colocaria em causa todo o movimento de recuperação do BCP. Entretanto, arrisco-me a antecipar que serão os testes de stress e o resultado dos testes de stress que serão decisivos na tomada de um destes dois caminhos. Ou os testes de stress correm bem, temos um mínimo relativo com um máximo relativo superior ao anterior, ou os testes de stress correm mal, temos um afundar da cotação, uma quebra da primeira zona de suporte, eventualmente uma aproximação à segunda zona de suporte, quiçá uma quebra em baixa se tivermos necessidade de aumento de capital. Bem, para resumir de forma muito simplista, neste momento continuo com uma pequeníssima exposição ao BCP. Não faço questão de vender essa exposição porque quero manter-me dentro do BCP. Caso as coisas corram bem e caso haja uma continuidade do movimento ascendente, estou inclinado, até devido à inexistência neste momento de inversão de tendência de médio e de longo prazo, estou inclinado para um cenário mais negativista e só a quebra em alta nesta primeira fase dos 11,32 e numa segunda fase dos 12,28, mais coisa menos coisa, me faria mudar de ideias e me faria entrar com uma posição de maior relevo no BCP e faria ficar mais confiante do ponto de vista do médio e do longo prazo. Para já é importante irmos por partes, não vale a pena precipitarmos, é uma boa zona para fazer a tomada de mais-valias parcial para quem tem posições maiores, não desperdicem essa oportunidade. Se eventualmente houver uma quebra em alta, recompra-se a posição. Às vezes mais vale perder um bocadinho do movimento do que estar a arriscar, a expor-nos a demasiados riscos e depois as coisas correrem mal. Bem, em relação ao BCP é então tudo. Muito obrigado a todos pela atenção e bons negócios.